dia, boa tarde ou boa noite a todos vocês que acompanham o primeiro vídeo do nosso canal Valença em Histórias. Canal esse pensado em transmitir aqui alguns dos capítulos do livro de mesmo nome, Valença em Histórias, Pessoas, Locais e Instituições da Princesa da Serra, que lançamos em 2015 e que já está devendo uma segunda edição. E enquanto essa segunda edição não sai, resolvemos transformar em vídeos alguns dos seus capítulos, com o objetivo de transmitir informações básicas, informações históricas a respeito da nossa cidade de Valença, uma cidade que foi criada, fundada em 1803, no século XIX, e que se construiu principalmente a partir da produção cafeeira, com diversos elementos importantes da nobreza do café, os famosos barões do café, que aqui se destacaram, que nós encontramos ainda alguns resquícios deles na cidade, como, por exemplo, o antigo Palácio do Visconde do Rio Preto, o principal, mais poderoso cafeicultor da região, e que hoje abriga o Colégio Teodorico Fonseca. Então, para vocês que estão começando a ver esses nossos vídeos, se gostarem, se inscrevam no nosso canal, compartilhem esses vídeos, convidem aqueles que se interessarem pela história de uma cidade típica da época do café, que é a cidade de Valença. E nesse dia 7 de setembro de 2020, nessa situação atípica que estamos vivendo, nada melhor para começarmos os nossos vídeos do que falando a respeito do principal monumento histórico-arquitetônico da nossa cidade, que representa a nossa cidade, que é a Catedral de Nossa Senhora da Glória. Igreja essa, que em maio de 1824 foi visitada pelo imperador Dom Pedro I, que passando por aqui, fez questão de estar em primeiro lugar na, então, igreja matriz que estava sendo construída ainda, o início da construção foi em 1820, como falaremos mais adiante, e ele ali passou para fazer as suas orações. E a Catedral de Nossa Senhora da Glória é, independentemente do credo religioso, da religião professada pelas pessoas, é reconhecidamente um marco que identifica, que congrega, que representa o povo valenciano. A festa da padroeira, que ocorre de 5 a 15 de agosto de cada ano, e esse ano, infelizmente, em função dessa situação toda, não pode ser realizada na sua parte externa, somente o novenário religioso, muito reduzido em número de pessoas, mas essa festa, a cada ano que passa, é a data que faz com que diversos valencianos que estão fora, trabalhando, estudando, alguma outra atividade, retornem para rever a cidade, as famílias, os conhecidos. Festa essa foi iniciada em 1836, criada pela então Irmandade Nossa Senhora da Glória, que foi criada também nesse mesmo ano. A história da nossa igreja, catedral, no entanto, é pouco conhecida pelo valenciano. Conhece-se alguma coisa e algumas coisas mal interpretadas, alguns enganos a respeito dela, da sua função que veremos aqui. A sua origem se prende às origens da própria cidade de Valença. A aldeia, criada em 1803, como aldeia de Nossa Senhora da Glória de Valença, só vai ter a sua igreja matriz iniciada em 1820, como já dito. Mas nesse ano de 1803 é nomeado como capelão dos povos dessa região, os índios coroados, o padre Manuel Gomes Leal, que, diferente do que muita gente pensa, ele não foi o primeiro pároco e também não deu início à construção da atual igreja. Ele deu início à catequese dos índios coroados naquele ano de 1803, fazendo o aldeamento ali, onde teria existido a principal aldeia desses povos nativos aqui dessa nossa região. E é o padre Gomes Leal que vai edificar, segundo relatos que nós encontramos principalmente no livro Valença de Ontem e de Hoje, de autoria de Leone Ório, fala a respeito de uma primeira capelinha feita com o material encontrado nas matas da região, e não se temos assim um registro escrito a respeito disso, a não ser o que é descrito pelo Leone Ório. Provavelmente ocorreu dessa mesma forma. Quem visitar o Museu da Catedral, por exemplo, vai encontrar lá a representação idealizada do que teria sido a primeira missa aqui celebrada nesse longínquo ano de 1803, ou a pintura que se encontra lá no Museu da Catedral. Pode passar toda essa situação e poder
ser reaberto o museu, terá a oportunidade de ver, de visitar essa pintura, além de outras obras que se encontram lá reunidas. A paróquia Nossa Senhora da Glória, por sua vez, é criada em 1813, 15 de agosto de 1813, e aí sim é nomeado o primeiro pároco, o padre Joaquim Cláudio de Mendonça. Esse foi o primeiro pároco. E é esse padre Joaquim Cláudio de Mendonça quem vai dar início, em 1820, à construção da atual Igreja Catedral de Nossa Senhora da Glória. Na época, então, ainda Igreja Matriz, porque só se torna catedral em 1925, quando é criada a Diocese de Valença. Ou seja, 105 anos após o início da sua construção, transformada em catedral. Normalmente, a construção de igrejas assim são demoradas, levam um período assim muito amplo, e podemos dizer que o término da construção da catedral aqui em Valença foi somente em 1917. Vamos ver isso mais adiante por quê. Em 1832 é que vai ter início a construção do corpo da igreja, aquela parte que nós chamamos também de nave, onde ficam as pessoas assistindo os ofícios religiosos, uma vez que a parte onde ficam os sacerdotes, que estão celebrando a missa, chama de presbitério ou a capela-mor, já estava parcialmente concluída em 1825. Já em 1837 são terminadas as obras de pedreiro e de carpinteiro, informações todas essas que nós encontramos também no livro Valença de Ontem e de Hoje, já citado. E a partir desta data, de 1937, é que foi feito o consistório e a obra de talha, a partir de madeira, com recursos provenientes de prestações e concessões de loterias pelo governo da antiga província do Rio de Janeiro. Criada a Irmandade Nossa Senhora da Glória em 1836, e essa mesma Irmandade, que vai dar origem à festa da padroeira nesse mesmo ano, de 1836, desejando o término da construção da igreja, envia um pedido à Câmara Municipal no ano seguinte, 1837, pedindo a sua intervenção junto ao governo da província do Rio de Janeiro, a fim de alcançar providências para a conclusão da obra. Mas não temos registros, não existem registros, infelizmente, do resultado desse pedido feito à Câmara. Não foi encontrado até o momento nada referente a isso. Pode ser que mais adiante alguma pesquisa se encontre alguma documentação a respeito, como a Câmara teria respondido ou se não respondeu a respeito. Pouco a pouco, porém, vão sendo realizadas doações e a obra vai continuando, sendo que somente em 1857, o ano em que a Vila de Valença é elevada à condição de cidade, no dia 29 de setembro, celebramos agora, no final desse mês, a elevação de Valença à condição de cidade, em 1857, através de uma subscrição promovida pelo Major Antônio Leite Pinto, forrou-se o corpo da igreja e ela recebeu o douramento, aqueles detalhes dourado que muita gente acredita erroneamente que se trata de ouro maciço. Não é, talha, madeira, que é dourada. Quando foi feita a reforma, a última grande reforma que foi feita na igreja, foi utilizada uma técnica atual com folha de ouro não comercial, apenas com o objetivo de fazer esse tipo de obra em igrejas. Diversas personalidades contribuíram para a construção da igreja. Aqui destacamos algumas figuras, é impossível citar a todos, como o Conde de Baipendives, Conde de Piabas, o fazendeiro Francisco Martins Pimentel, que na época era proprietário da fazenda Santo Antônio do Paiol, fazenda em Esteves, na nossa cidade, na entrada da cidade, e inclusive no museu já citado, acha-se uma pintura representando Francisco Martins Pimentel, pintura essa idêntica a que se encontra também na sua antiga fazenda, que depois passou a ser propriedade do comendador Manuel Esteves. Em 1874, no entanto, é que as torres primitivas começam a ser construídas. Não haviam torres. Curiosamente, a igreja foi edificada e as torres não foram feitas. Havia apenas, segundo consta, um pequeno campanário do lado esquerdo, parte de fora da igreja, onde foi batizado. Os sinos, para quem não sabe, os sinos das igrejas são batizados.
com água batismal, como as pessoas são batizadas, os sinos também são batizados. E isso em 1853, o maior dos sinos que ainda se encontra nas torres atuais lá na igreja, que recebeu o nome de Joaquim, esse sino. Por quê? Em homenagem a Joaquim Saldanha Marinho, que tinha um grande prestígio em Valência. Ele morou durante um tempo aqui, tinha um prestígio, foi provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, e esse sino recebeu esse nome em homenagem a ele. E outra curiosidade a respeito desse sino é que ele foi fundido em Valença, um cidadão chamado Joaquim Cláudio Larivoire. Mas, como dizíamos, em 1874 é que resolveram fazer as torres ditas primitivas, as primeiras torres da igreja, que não existiam, que foram depois derrubadas. E isso com doação de um negociante conhecido, Manuel José Vieira, que doou o relógio, não é o relógio atual, mas o primeiro relógio da torre, do lado esquerdo, que era chamada Torre do Santíssimo Sacramento. Essas torres possuíam uma armação em madeira, com paredes revestidas de tijolos. Inclusive, as cúpulas dessas torres, que passaram por várias reformas até alcançarem um ponto de ruína que não tinha mais condição de se fazer uma nova restauração nessas torres primitivas, chegando mesmo a ameaçar a segurança daqueles que frequentavam a igreja. Em 1911, já no século XX, o então vigário Antônio Correia Lima decidiu ordenar a demolição dessas torres. Não havia mais condição de restaurá-las. Havia uma infiltração muito grande com a água das chuvas, então elas não tinham mais condições de servirem a igreja. Foi decidido também que seriam construídas torres novas. Precisava de novas torres para a igreja. Mas o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, vai adiar a obra, mesmo porque na época foi extremamente difícil conseguir-se alguém que tivesse coragem para fazer a demolição das torres. Isso feito, para a construção das novas, algum tempo ainda demorou, e em 1917, já no final da Primeira Guerra Mundial, uma comissão vai dar por encerrados os trabalhos de reforma, não apenas de construção das torres, mas da fachada da igreja. Totalmente foi modificada a construção das torres, a construção de uma escadaria, a atual escadaria que está lá na frente da catedral, que não existia. A rua chegava até a porta da igreja. Foi feita uma espécie de aterramento para se fazer a atual escadaria em 1917. A igreja ganha, com isso, mais 7 metros de altura, com as torres atuais, as torres que estão lá. Torres essas que, na última reforma, tiveram que ser totalmente restauradas, porque uma delas corria o risco de desabar também, mas essas foram salvas, conseguiram fazer a preservação das torres que estão lá. Essa grande restauração foi iniciada em 2003. E foi a maior obra de restauração de uma igreja até então feita na região, fazendo com que a catedral, que teve a sua construção iniciada em 1820, recebesse todo aquele esplendor que ela tinha quando foi terminada a sua obra, que havia perdido com o tempo, desgaste do tempo natural em todas essas obras. Essa obra de restauração 2003 fez um resgate de monumento que é representativo da história do povo valenciano. Estamos lá com a nossa catedral, completando 200 anos do início da sua construção. Esperamos que ela tenha mais 200 anos pela frente e que possa estar aí sempre como um marco representativo da identidade do povo valenciano. Agradecemos a todos vocês que nos acompanharam neste primeiro vídeo. Vamos encerrando, dizendo que os próximos serão capítulos desse mesmo livro que citamos aqui, não na mesma ordem que foi publicado, mas de acordo com as circunstâncias históricas, de acordo com a época que estamos celebrando. Então, agradecendo a todos mais uma vez, não deixem de compartilhar o vídeo, de se inscreverem no canal e até o próximo vídeo.